Capítulo 1. O que permaneceu depois que a história terminou. Este texto não começa com a história, porque a história você já a conhece. Ela foi exibida, foi concluída, teve um fim. E ainda assim, algo não terminou. Não é a lembrança exata das cenas. Não são os nomes, nem os acontecimentos, nem mesmo a revolução. O que permaneceu não é algo que possa ser facilmente contado. É outra coisa. Algo que ficou em suspenso no momento em que a narrativa deveria ter se fechado. Lady Oscar, A Rosa de Versalhes, não foi apenas uma obra que você assistiu. Ela foi algo que atravessou você e depois se retirou sem explicar o que havia deixado para trás. Talvez, por muito tempo, isso não tenha incomodado. A vida continuou. Outras histórias vieram. Outras urgências ocuparam o espaço. E ainda assim, em algum ponto, talvez décadas depois, essa obra voltou. Não como nostalgia, não como análise, não como resposta. Ela voltou como uma sensação estranha, a de que algo ali não havia sido resolvido. Este texto não tenta resolver isso. Ele não pretende explicar Lady Oscar. Não pretende reinterpretar a Revolução Francesa. Não pretende dizer o que a obra significa. Ele se dirige a outra coisa, aquilo que permanece quando uma história termina, mas a maneira de viver que ela mostrou não encontra mais lugar no mundo. Oscar não foi apenas uma personagem. Ela também não foi apenas um símbolo. Ela foi uma forma de existir que nunca encontrou uma saída. Treinada para cumprir um papel, incapaz de viver plenamente fora dele. Forte demais para ser ignorada. Contida demais para ser livre. Essa contradição não pertence apenas ao século XVIII. Ela pertence a qualquer época em que os indivíduos são moldados por estruturas mais rápidas, mais rígidas, mais amplas do que suas próprias vidas. Talvez seja por isso que esta história retorna agora. Não porque precisamos relembrá-la, mas porque nos tornamos capazes de reconhecê-la em nós mesmos. O que acontece quando a forma de viver que nos foi dada já não cabe nas estruturas disponíveis? O que acontece quando cumprir bem o papel não é o mesmo que viver? Lady Oscar não respondeu a essas perguntas. Ela apenas as deixou abertas. Este texto também não responderá. Ele apenas permanece com a pergunta um pouco mais de tempo, porque talvez o que ainda nos prende a essa história não seja o passado que ela retrata, mas o futuro que ela nunca conseguiu imaginar. Capítulo 2. Quando o papel precede a vida. Oscar não escolheu o papel que lhe foi dado. Antes de qualquer decisão pessoal, antes mesmo de qualquer desejo, o lugar já estava definido. O corpo foi treinado, a postura foi corrigida, a voz foi moldada. Não para que ela se tornasse alguém, mas para que funcionasse. O mundo ao redor não perguntava o que ela sentia, nem o que queria ser. Perguntava apenas se ela cumpria bem a função. Esse é um ponto essencial que muitas leituras ignoram. Oscar não foi impedida de viver por uma proibição explícita. Não houve uma porta trancada. Houve algo mais sutil e mais profundo. A vida foi organizada de tal forma que não sobrava espaço para uma saída. Ela podia avançar. Podia obedecer. Podia proteger. Podia comandar. Mas não podia deslocar-se para fora do papel. Quanto mais perfeitamente ela o cumpria, mais impossível se tornava abandoná-lo. Esse tipo de estrutura não é exclusivo de uma sociedade aristocrática. Ela reaparece sempre que o indivíduo é formado para sustentar um sistema antes de compreender a si mesmo. Ser forte torna-se obrigação. Ser responsável torna-se prisão. Ser exemplar torna-se limite. O paradoxo é simples e cruel. Quanto melhor você funciona, menos você existe. Oscar não fracassou. Ela foi excessivamente bem-sucedida. E é por isso que sua tragédia não é visível à primeira vista. Não há rebelião clara. Não há ruptura libertadora. Não há fuga. O que há é uma permanência. Uma permanência dentro de um papel que absorve todas as outras possibilidades. Talvez seja por isso que tantas pessoas, em épocas diferentes, sentem um desconforto ao lembrar dessa personagem. Não é empatia romântica. É reconhecimento estrutural. Quantas vidas modernas seguem exatamente esse movimento? Formadas cedo, ajustadas com precisão, validadas socialmente, e ainda assim, estranhamente vazias quando se trata de existir fora da função. Este capítulo não pergunta se Oscar deveria ter feito escolhas diferentes.
Ele pergunta algo mais difícil. Em que momento o papel se tornou anterior à vida? E quando isso acontece, ainda é possível falar em escolha? Capítulo 3. Quando a intimidade é absorvida pela história. Até aqui, falamos de um papel e de um corpo que nunca conseguiu sair dele. Mas Lady Oscar não é uma história solitária. Há sempre outros. André, o povo, a história. Entre esses três polos, forma-se uma estrutura que não permite repouso. André representa algo que nunca chega a se completar. Não é apenas o amor não realizado, nem o sacrifício silencioso. Ele encarna uma possibilidade de vida que só existe enquanto não é escolhida. Enquanto permanece à margem, ela parece possível. No momento em que se aproxima do centro, ela é absorvida. O amor, aqui, não falha por fraqueza emocional. Ele falha porque o tempo histórico não o comporta. Oscar e André não são impedidos de se amar por uma força externa clara. Eles são atravessados por algo maior que redefine todas as prioridades. A revolução. Mas é importante dizer isso com precisão. Não como ideal, não como justiça, não como promessa. A revolução como movimento que transforma indivíduos em funções históricas. Oscar torna-se necessária. André torna-se dispensável. O povo torna-se anônimo. Essa não é uma acusação, é uma constatação estrutural. Quando a história entra em movimento, a intimidade não desaparece, ela é reconfigurada. Ela perde o direito de ser central. Ela passa a existir apenas enquanto combustível. O que poderia ter sido vivido torna-se aquilo que foi sacrificado. E o sacrifício, curiosamente, não gera conclusão. Ele não encerra o conflito. Ele apenas o torna irreversível. Talvez seja por isso que essa história causa desconforto mesmo depois de tanto tempo. Porque ela mostra algo que muitas narrativas evitam. Não há equilíbrio possível entre intimidade plena e participação total na história. Algo sempre será perdido. E o que se perde não retorna como lembrança bonita, mas como ausência persistente. Oscar permanece de pé. André cai. O povo avança. E ainda assim, não há sensação de vitória. A história segue. Os indivíduos não. Este capítulo não pergunta quem estava certo. Ele pergunta o que acontece com o humano quando a história exige tudo. E se no final, aquilo que chamamos de progresso não carrega consigo uma perda que nunca aprendemos a nomear. Capítulo 4. O que permanece sem poder ser explicado. Depois que a história termina, algo continua a circular. Não como narrativa, não como ensinamento, não como mensagem clara. O que permanece em Lady Oscar não se transmite facilmente. Pais não sabem explicar aos filhos por que essa obra foi importante. Críticos tentam nomear seu valor, mas sempre algo escapa. Talvez porque o que foi deixado não pertence ao campo da explicação. Não é um conteúdo, é uma tensão. Uma tensão que atravessa gerações, sem se transformar em discurso. Quem assistiu nos anos 1980 ou 1990 carregou essa obra por muito tempo, sem saber exatamente como. Ela não virou uma lição de vida. Não virou um ideal político. Não virou uma nostalgia confortável. Ela virou silêncio. Mas um silêncio ativo. Um silêncio que reaparece toda vez que alguém percebe que vive dentro de estruturas que não oferecem saída. Essa é a razão pela qual essa obra não envelheceu da maneira esperada. Ela não se tornou datada, mas também não se tornou clara. Ela permaneceu como uma pergunta que não encontrou forma transmissível. As gerações seguintes talvez não tenham visto a obra. Talvez conheçam apenas o nome. Talvez nunca a encontrem. E ainda assim, o tipo de desconforto que ela gerou continua existindo, porque ele não depende da história contada, mas da estrutura que ela revelou. Uma estrutura em que cumprir bem o papel não garante sentido, em que a justiça histórica não devolve a vida pessoal, em que o sacrifício não fecha a ferida. Talvez seja por isso que Lady Oscar não pertence inteiramente ao passado. Ela retorna sempre quando uma sociedade começa a exigir tudo de seus indivíduos, sem oferecer uma forma de existir fora da função. Este capítulo não tenta preservar a memória. Ele também não tenta transmiti-la. Ele apenas reconhece que há histórias que não sobrevivem como explicação. Elas sobrevivem como eco. E talvez o fato de não sabermos exatamente o que fazer com esse eco seja a prova de que ele ainda importa.
Capítulo 5. Para aqueles que continuaram vivendo. Esta história não terminou no momento em que os episódios acabaram. Ela terminou, se é que terminou, quando as pessoas que a viram voltaram às suas próprias vidas. Escola, trabalho, família, responsabilidades. A maioria não pensou mais em Lady Oscar de forma consciente. Ela não se tornou um guia, não se tornou um modelo, não se tornou uma resposta. E ainda assim, algo daquela experiência permaneceu misturado à vida cotidiana. Talvez como uma sensação vaga de que existir não é a mesma coisa que funcionar. Talvez como a percepção tardia de que cumprir expectativas não garante sentido. Aqueles que assistiram a essa obra cresceram, entraram em sistemas, assumiram papéis, tornaram-se necessários e, em muitos casos, tornaram-se corretos. Mas a correção, assim como no caso de Oscar, cobra um preço silencioso. Não há um momento dramático em que se percebe a perda. Ela acontece aos poucos, quando escolhas vão sendo adiadas até que deixem de existir. Este capítulo não fala de arrependimento, nem de nostalgia. Ele fala de um tipo específico de maturidade, aquela que percebe que algo essencial foi deixado para trás sem que ninguém tivesse decidido isso. Talvez seja por isso que esta história retorna agora. Não porque o mundo precise dela, mas porque nós mudamos o suficiente para reconhecer o que ela tocou. Vivemos em um tempo em que eficiência é virtude, adaptação é exigência, e questionar a estrutura parece um luxo. Nesse contexto, Lady Oscar reaparece, não como passado, mas como espelho. Ela não pergunta, o que você escolheu? Ela pergunta algo mais desconfortável. Em que momento parar de escolher pareceu razoável? Este texto não convida à revolta, nem oferece saída. Ele apenas se dirige àqueles que seguiram vivendo sem saber exatamente o que haviam deixado suspenso. Talvez agora seja possível permanecer com essa pergunta um pouco mais de tempo, sem pressa, sem conclusão. Porque algumas histórias não pedem para ser superadas, pedem apenas para serem finalmente reconhecidas no lugar em que continuam agindo, dentro de nós. Capítulo 6. Ainda assim, a história não terminou. Há histórias que terminam porque foram resolvidas. E há histórias que terminam porque não há mais como continuar a contá-las. Lady Oscar pertence a este segundo tipo. Ela não se encerra porque oferece uma resposta, mas porque chega a um limite além do qual a narrativa já não sustenta o peso do que foi revelado. A partir dali, a história deixa de avançar. Mas aquilo que ela expôs continua se movendo. Não como enredo, não como memória organizada, mas como estrutura. Uma estrutura que atravessa o tempo e reaparece sempre que a vida humana é comprimida dentro de sistemas que não admitem exceção. Hoje, as formas são diferentes, os nomes são outros, as justificativas mudaram, mas a lógica permanece. Ser útil, ser eficiente, ser adaptável, ser tudo aquilo que o sistema reconhece como necessário, e, ao mesmo tempo, perder lentamente a capacidade de existir fora disso. Por isso, esta história não ficou presa ao século XVIII, nem aos anos 1980, nem à geração que a assistiu. Ela se deslocou. Ela entrou no presente sem pedir permissão. Não porque alguém a trouxe de volta, mas porque o mundo voltou a produzir as mesmas condições. Este capítulo não diz que nada mudou. Ele diz algo mais inquietante. Mudamos, mas não o suficiente para escapar dessa estrutura. Oscar não é mais uma figura distante. Ela se tornou um padrão reconhecível. Sempre que alguém vive sem conseguir imaginar uma forma de vida fora do papel que ocupa, essa história reaparece. Não como alerta, não como lição, mas como um mal-estar difícil de nomear. Talvez seja por isso que Lady Oscar não precisa mais ser lembrada ativamente. Ela não depende da memória. Ela depende da repetição estrutural. Enquanto continuarmos vivendo em sistemas que exigem tudo e devolvem apenas função, essa história permanecerá aberta. Este texto não propõe um encerramento. Ele apenas reconhece que há narrativas que deixam de ser histórias e passam a ser condições. E quando isso acontece, o fim deixa de ser um ponto. Ele se torna um lugar em que continuamos vivendo. Capítulo 7. Viver fora da história. Em algum ponto, percebemos que a história já não nos contém.
Ela continua sendo contada, continua sendo analisada, continua sendo usada como referência. Mas nós já estamos fora dela. Não porque a tenhamos superado, mas porque aprendemos a viver em um espaço que ela não previu. Oscar não viveu o suficiente para habitar esse lugar. Ela existiu inteiramente dentro de uma estrutura que não permitia distância. Ela foi necessária até o último momento, e talvez seja por isso que sua figura não encontra descanso, porque ela nunca teve a possibilidade de existir fora da história. Nós, por outro lado, vivemos depois da Revolução, depois das grandes narrativas, depois da promessa de sentido automático. Vivemos em um tempo em que a história continua avançando, mas já não oferece abrigo. Participamos dela sem acreditar totalmente. Cumprimos papéis sem nos confundir completamente com eles. E é nesse intervalo, nem dentro, nem fora, que essa obra continua atuando. Ela não nos pede que retornemos ao passado. Ela não nos pede que salvemos Oscar. Ela apenas nos mostra o que acontece quando uma vida inteira é absorvida por uma lógica que não admite resíduo. Talvez seja por isso que olhar para essa história hoje não produz catarse. Produz distância. Uma distância incômoda, mas necessária. Porque só a partir dela podemos perceber o quanto ainda carregamos daquilo que já não queremos repetir. Este capítulo não propõe uma nova forma de viver. Ele apenas reconhece que viver fora da história não significa escapar dela, mas aprender a não ser totalmente consumido. E talvez isso seja o máximo de liberdade que o nosso tempo permite imaginar. Chapter 8. Onde a narrativa retorna ao silêncio. Aqui, este texto não se encerra. Ele apenas deixa de falar, porque tudo o que poderia ser dito já foi tocado sem jamais ter sido explicado. Lady Oscar não se transforma em conclusão, ela não se converte em mensagem final, ela retorna ao lugar de onde nunca saiu, o silêncio que permanece quando uma história termina, mas a pergunta continua. Este silêncio não é vazio. Ele é o espaço em que reconhecemos que nem toda vida encontra forma, que nem todo sacrifício produz sentido, que nem toda justiça histórica repara o humano. Oscar não nos ensina como viver,